Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Romanos 8, no versículo 14 até o 16, que diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para recair no temor, mas recebeste o espírito de adoção como filhos, pelo qual foi chamado Abba Pai, e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, a palavra de Deus está nos dizendo assim, ou Paulo, na verdade, está nos dizendo assim, né? Que nós recebemos o Espírito de Deus, aleluia, Jesus, Espírito não de escravidão para recair no temor, mas nós recebemos o Espírito de adoção, que quer dizer somos filhos de Deus, aleluia, Jesus. Porque nós, irmãos, que obedecemos a palavra de Deus, aleluia, Jesus, a gente não tem temor, a gente não tem medo, porque nós não estamos na escravidão. A gente não precisa ficar com medo. Na verdade, temor nós temos que ter sim, porque você tem que ter temor a Deus em primeiro lugar. O que você não pode é ter medo, porque onde tem medo, aleluia, Jesus, tem pecado. E aonde tem pecado também recai o temor de Deus. Então, quando você faz algo de errado, o temor de Deus recai sim sobre você. Nós temos que ter temor para que isso não venha a acontecer. Porque se você vir acontecer algo que vai desagradar o Senhor, aí sim você terá temor. Temor por algo que você fez de errado. Enquanto você tem que ter temor em não fazer esse algo de errado. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo, aleluia, Jesus. Mas aqueles que estão buscando, aquele que está se fortalecendo, aquele que está se santificando, lendo a palavra, guardando a palavra no seu coração e fazendo o que a palavra fala, aleluia, Jesus. Quando a palavra fala para você, aleluia, Jesus, não cobiçar uma mulher com os olhos, aleluia, Jesus. Porque a pessoa passar na tua frente, amém, ela vai passar na tua frente, mas se você gostou, aí você vai olhar a primeira, você vai olhar a segunda, aleluia, Jesus. E outras coisas e mais coisas ainda, irmãos, que a gente tem que ter, a gente tem que vigiar, a gente tem que ter temor do Senhor. Não guardar mágoa, não guardar rancor, não guardar nenhum sentimento de fúria. E se você tiver dificuldade nisso, irmão, ore e peça ao Senhor que Ele venha te libertar desse sentimento, aleluia, Jesus. Pai querido, Pai da glória, porque isso às vezes está impedindo muitas coisas, irmãos, nas nossas vidas, de receber uma cura, do milagre não acontecer. Isso são alguns dos exemplos, irmãos, de não perdoar. Tem pessoas que têm facilidade para perdoar, não guarda rancor, mas não faz a obra que o Senhor manda. Aleluia, Jesus. Aí tá na mesma situação daquele que guardou rancor. Aí tem aquele que não gosta de ler a palavra, tá na mesma situação daquele que guarda rancor. Então, irmãos, não existe... Existe pecado sim, sabe? Que pecados que a gente pode sim ser perdoados, que você pode voltar atrás, você pode pedir o perdão ao Senhor e refazer tudo de novo, irmãos. Tudo que você deixou para trás, aleluia, Jesus, na tua vida cristã, voltar a fazer de novo, ler a palavra, buscar a face do Senhor para poder agradar o Espírito Santo de Deus, tá se fortalecendo, aleluia, Jesus, se desviando do mal, assim como Jó fazia, aleluia, Jesus.
Jó, que eu pesquisando sobre a vida dele, irmãos, Jó, ele nem era um judeu. Jó era da descendência dos Edomitas, o, do irmão de Jacó. Então, que deu origem dos Edomitas. Então, o irmão dele, o Esaú, ele, aonde formou a descendência dos Edomitas, de Edom, que quer dizer vermelho, né, por ele ter nascido cabeludo e ruivo. Então, irmãos, Jó, ele veio da descendência dos Edomitas, aleluia, Jesus. Mas foi uma descendência que não foi abençoada. Quem foi abençoada, aleluia, Jesus, foi Jacó, que deu a descendência do povo de Israel. Mas ali o Senhor achou um justo naquela terra. E tudo leva a crer que Jó era um dos príncipes dos Edomitas, aleluia, Jesus. Mas a história de Jó eu contarei em detalhes em em um outro áudio explicando ali sobre a vida de Jó, que eu descobri sobre a vida dele. Aleluia, Jesus. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, é que assim, ó, vocês lembram daquele homem que estava caído, aleluia, Jesus, passou o samaritano, não deu bola, porque estava indo pro templo, passou o levita também, não deu importância nenhuma, quem que parou ali? Um samaritano, aleluia, Jesus. Agora nós vemos também que a primeira missionária na Bíblia vai dizer que é uma samaritana, aquela lá que falou para Jesus, que Jesus pediu água para ela no poço de Jacó, e ela disse assim, mas nós somos samaritanos, a gente não se mistura com os judeus. Jesus disse, se você soubesse que água é essa que eu tenho para te dar, que ela não entendeu que era a palavra de Deus, essa nunca mais você teria sede. Então ela, como uma missionária de Deus, foi lá evangelizar e dizer para o povo, eu achei o Messias, eu encontrei o Messias. Foi quem? Uma samaritana. Aleluia, Jesus. E também nós vimos também aquela parábola dos 10 leprosos, que Jesus curou os 10 e apenas um voltou só para poder agradecer. E quem que era aquele que voltou? Também o samaritano. Então, irmãos, a gente que vigie, né, que a gente venha vigiar nas nossas vidas, porque a gente vê que os de fora estão louvando, estão sendo ingrato, e que a gente venha, né, buscar mais a face do Senhor, se fortalecer mais, ser mais grato ao Senhor, que muitas vezes a gente só quer pedir, não quer, nem sequer lembra dos feitos grandiosos que o Senhor já fez, os grandes livramentos, as obras, os livramentos, as curas que o Senhor fez, operou na minha vida e na sua vida. Então, que a gente não seja ingrato, irmãos, porque quem tem o Espírito de Deus, aleluia, Jesus, é guiado pelo Espírito e vai ser sempre grato a Deus, aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Então, a gente se fortaleça no Senhor, lendo a palavra, jejuando, orando mais, porque é tempo e o tempo está passando. Então, eu deixo essa direção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.